Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Culinária em Foco desse sábado. Eu estou aqui com a chefe Ohana, que hoje vai falar sobre comida funcional e vai contar a história dela, como ela chegou até aqui. Seja muito bem-vindo, fique com a gente aqui nesse sábado. Seja bem-vindo, chefe. Obrigada. Vamos conversar, um pouco, conhecer um pouco da sua história aqui. Eu achei muito interessante, particularmente. Eu quero que você fale para o nosso telespectador um pouquinho como começou, a chefe Ohana. Bom dia. A minha história começou assim. Eu tive uma bebê com alergia alimentar. Então, através dela, eu comecei a ter que ir para a cozinha e inventar pratos em que eu pudesse comer e ela também pudesse comer. Vamos fazer a receita? Vamos. Bom, chefe, agora vamos ver o tão esperado bolo, Eu creio que o pessoal está esperando saber como é que se faz. Você pode falar para a gente os ingredientes. Vamos preparar o bolo, A gente começa esse bolo misturando 24 gramas de linhaça dourada. A linhaça dourada eu gosto de comprar ela em grãos e bater no liquidificador em casa até ela virar essa farinha. Entendi. Tá? Ela vira essa farinha e eu pego 24 gramas e misturo com 90 ml de água. E misturo. Mas no caso, se a pessoa quiser comprar aquela que já vem triturada, não tem problema, Não tem problema, não tem problema. Pode usar também. É questão de gosto. Eu prefiro assim, porque dessa forma eu consigo aproveitar todas as fibras que tem na linhaça. Aquela que vem já batida, ela é coada, então a gente perde um pouquinho. Essa linhaça, eu vou deixar ela descansar 5 minutinhos, enquanto a gente mistura os outros ingredientes. Então, para o nosso bolo de laranja, a gente vai usar 200 ml de suco de laranja. Vai 80 ml de óleo. Esse óleo pode ser o de girassol, pode ser o de coco. Se for o de coco, no supermercado, hoje já vende óleo de coco sabor laranja, que vai ajudar o nosso bolo a ficar mais um saborzinho de laranja. Se fizer com óleo de coco comum, vai dar aquele gostinho de coco, tá? Aí 80 ml de óleo, 150 gramas de açúcar. Esse é um açúcar especial, Esse açúcar é o açúcar demerara, tá? Você pode fazer com o açúcar que você costuma usar. Aí vem 16 ml de vinagre. Esse nosso bolo, ele não tem fermento. Então esse vinagre, ele vai ajudar a fazer o bolo crescer. Então, no caso, o vinagre, ele vem no lugar do fermento? Não, ele é um dos componentes que vai entrar no lugar do fermento. Entendi. No caso, eu vou usar o vinagre e o bicarbonato de sódio. Que compõe o lugar que o fermento... vai ficar no lugar do fermento. Entendi. Pode usar o fermento? Pode. Tira o vinagre e tira o bicarbonato e adiciona 10 gramas de fermento para bolo. Certo. Tá? Uma pitadinha de sal. E agora que a gente começa. Aqui tem 200 gramas de farinha de arroz. A farinha de arroz, ela parece muito com trigo. É branquinha. Qual é a diferença? O trigo, ele tem o glúten. O que o glúten faz? É ele que dá aquela liga na massa. Não sei se você já viu quando no programa passado ele fazendo a pizza, Então ele puxa e a massa estica. Isso. Com a farinha de arroz isso não acontece. Então, a gente precisa usar uma quantidade bem menor de farinha de arroz, porque se a gente colocar a mesma proporção da farinha de trigo, o nosso bolo ele fica esfarelando. Ele esfarela quando a gente corta. Então, são 200 gramas de farinha de arroz. E 40 gramas de amido de milho. E agora... Mistura tudo, A única coisa que fica descansando por enquanto é a linhaça. É a linhaça, isso. Eu vou bater, depois que eu terminar de bater, eu adiciono a linhaça. Entendi. Mistura todos os ingredientes no liquidificador.
E agora eu adiciono a minha linhaça. A gente deixou ela descansando, olha como ela tá ficando. Descansou 5 minutos. 5 minutinhos e ela tá ficando com uma textura parecida com a clara do ovo. Certo. Quem puder ovo, basta substituir essa linhaça por 3 ovos. Aí pode fazer um bolo com ovo normal, para quem puder. No caso, o bicarbonato e o vinagre entraram no lugar do fermento. Por quê? Por quê? Porque a minha filha não podia consumir produtos que tivessem o fermento de bolo. Então, aí você fez a então eu fui, pesquisei, e para esse bolo existem outras, né, forma de substituir. Mas essa foi a que deu mais certo para esse bolo. Entendi. Tá? Eu vou adicionar aqui a linhaça. Olha só como fica parecida com o ovo. E vou bater mais um pouquinho. Lembrando que agora que vai entrar o fermento. Isso. Aí agora entra o meu bicarbonato. Bicarbonato. E bate só o suficiente para esse bicarbonato misturar. Pronto. Então tá aqui a nossa massa do bolo. Se vocês forem ver, ela fica um pouco mais líquida que a massa convencional. Deixa eu bater mais um pouquinho, que não misturou tudo. No caso, ela, depois de colocada aí, ela passa uns 40 minutos no forno, né? Você que não conseguiu pegar a receita, nós vamos disponibilizar aqui para você na tela a receita desse bolo. É prático, né, chefe? Porque a pessoa consegue fazer em casa, né? Isso. Interessante. É uma receita bem simples de fazer. Como a minha formação é em matemática, não tem nada a ver, então eu não possuía técnicas, eu não sabia técnicas de como fazer. Então eu fui fazendo e aprendendo. Fui fazendo e aprendendo conforme a minha necessidade. Legal. Então vamos levar ao forno? Pronto. 40 minutos de forno. Tá? Quantos graus o forno tem que estar? 180 graus. 180 graus. No caso, esse forno é um forno industrial, então ele marca 180 graus certinho. No forno de casa a gente pode usar 230 graus. Interessante, pessoal. Esse bolo, vamos ver o resultado, vamos provar também, mas fica aqui para você a receita. Tá? Aqui embaixo os ingredientes que você vai utilizar agora, tá? Para fazer na sua casa. Caso você não consiga fazer, você pode entrar no Instagram da chefe, Chef Ohana, e procurar ela, manda uma mensagem, né? E que você vai dar todo auxílio. Se caso você não conseguir, você pode comprar diretamente dela. Então, olha, vamos aguardar o bolo que já está saindo. Pessoal, nós preparamos, né, um bolo que no final nós vamos mostrar o bolo, mas agora nós vamos preparar um pão de queijo, né? Na receita dela não tem o queijo, então ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse pão de queijo e fazer agora mostrar o preparo também, os ingredientes nós vamos colocar aqui à disposição de você que está nos assistindo. Vamos lá, chefe? Preparo? Tá. Esse nosso pão de queijo, ele é sem queijo. A base dele são batatas. Eu uso a batata inglesa, a batata doce e a batata baroa, que é a mandioquinha. Então, essas 3 batatas eu misturo com alguns outros ingredientes e eu consigo chegar na textura e no sabor muito próximo do pão de queijo
Convencional. Convencional, isso mesmo. Então aqui, eu já tenho o purê das 3 batatas, tá? Ele tá quentinho ainda. E eu vou adicionar o polvilho doce. E o polvilho azedo. Adiciona os dois, né? Adiciono os dois. Mesma quantidade. Isso, 300 gramas de cada. Aí eu vou adicionar o óleo. Como eu falei, depende muito do óleo que a pessoa já usa em casa. Nesse caso eu estou usando o de girassol. O sal é a gosto, tá? Uma dica que eu dou é que quando fizer essa receita aqui, provar, a massa tem que ficar levemente salgada, porque depois que ela assa, ela perde um pouquinho do sabor. Então ela fica levemente salgada. E é só isso. Eu gosto muito das minhas receitas, porque é só misturar tudo e tá pronto. E colocar no forno. Colocar no forno. Então eu misturei esses 4 ingredientes. Essa daqui é a nossa receita base. Então, através dessa receita, a gente pode fazer várias variantes dela, né? Então, a gente tem um queijo que ele é feito à base de batata, cenoura e maçã. Esse queijo a gente encontra em supermercados aqui de Belém. Ele é chamado de queijo vegetal. O preço assim, é um pouquinho alto, mas dá pra gente fazer um esforcinho e comprar. E ele é muito gostoso, ele dá um sabor bem legal. Ele é opcional. Os que eu faço, normalmente eu não uso esse queijo para não encarecer o produto. Mas quem for fazer em casa pode colocar. E também vai do gosto do cliente, né? Tem cliente que, não, eu quero adicionar. E aí você pode fazer também, né? Quando eu comecei a fazer esse pão de queijo, eu não tinha a batedeira em casa. Então, para quem não tem, pega esses ingredientes e vai amassando com a batata. Até chegar ao ponto. Até chegar ao ponto com a batata ainda quente. Esse que é o segredo, é a batata estar quente. Certo. Como eu não tinha a batedeira e também não tinha força para fazer isso, quem fazia esse trabalho era meu marido, que passou muitas madrugadas amassando pão de queijo. Mas no final vinha a recompensa, ele ganhava um pãozinho de queijo. Com certeza. Né? Então vamos mostrar pro pessoal como é que faz? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Então assim, eu bati uma parte já, com a ajuda de uma colher. Eu vou ajudar a incorporar o restante dos polvilhos, tá? Dá uma ajuda aqui para a batedeira. Imagina fazer isso na mão. Já está sendo difícil na batedeira, né? Então ele vai voltar mais um pouquinho para a batedeira, para incorporar. Lembrando que você ainda não adicionou todo o polvilho, né? Não, ainda não. Eu vou adicionando aos poucos, porque depende muito também da minha batata. Às vezes a gente compra uma batata mais molinha, dependendo do tempo que a gente deixou ela no fogo também. E então eu vou colocando o polvilho gradativamente, né? Caso o queijo ele só entra depois, né? Só no final. Você vai preparar um que vem com queijo e um queijo que não é queijo. Que não é queijo. E o outro sem queijo. Então, olha. A minha massa, ela fica assim. Aqui eu não precisei usar todo o polvilho. E ela já está no ponto. Ela já está no ponto. O pão de queijo, né? Já está no ponto, olha. Ela é uma massa que a gente faz aquele puxo, que fica parecido com queijo. E a gente pode adicionar, não é obrigatório, tá? É opcional. Pode adicionar aquele queijo que eu falei, que é vegano. E vai dar um sabor. No caso é feito de batata. Que ele é feito de batata. Fala pro povo a quantidade que você faz hoje de pão de queijo semanalmente. Esse pão de queijo eu vendo em torno de 3.000 unidades por semana. É muito bom, porque assim, é um produto que ele é saboroso, ele é gostoso
e tem ingredientes que a maioria das crianças podem comer, tá? Então, agora é só moldar o pão de queijo, igual o pão de queijo tradicional, e levar ao forno. E passa quanto tempo, mais ou menos? Depende do forno, mas a gente gira em torno de 15 a 20 minutos. Numa temperatura de 230 graus. 230 graus. O mais legal é que ele pode, dessa forma, ele pode ser congelado. Então, congela e assa quando a pessoa quiser comer. Não precisa, por exemplo, essa quantidade de massa, ela vai render 50 pãezinhos, 60, dependendo do tamanho. Então, não dá para comer tudo aquilo de uma vez. E é uma opção para a pessoa deixar para o lanche da criança, para levar para a escola, quando for passear. O valor nutricional dele é bom, né? O valor nutricional desse pão de queijo, na verdade. Ele tem mandioquinha, ele tem a batata doce, que ajuda a baixar o índice glicêmico. E ele já não tem o trigo, não tem o leite. Como eu falei, o meu foco são pessoas com restrições alimentares. A pessoa não está deixando de comer o glúten e o leite porque ela não quer. Ela está deixando de consumir o trigo, o leite, porque ela não pode mesmo. É esse o foco. Mas é interessante deixar também claro para o telespectador o seguinte: não só as pessoas que têm restrição alimentar podem consumir. Se você gosta, você não tem restrição nenhuma, mas você gosta, você pode tá fazendo essa receita lá na sua casa. A gente está disponibilizando agora aqui no nosso rodapé todos os ingredientes, tudo o modo de preparo desse pão de queijo. E particularmente sentindo aqui o cheirinho, já estou gostando. Vamos levar ao forno? Agora, depois de 25 a 30 minutos no forno, o bolo está pronto. E olha o design do bolo. Esse é o nosso bolo de laranja. Para quem está em casa, que está nos assistindo agora, pode ter chegado agora e ligado a sua televisão, esse bolo não contém ovo, não contém leite, não contém trigo. Não tem soja. Não tem soja. Não tem fermento. Não tem fermento. E olha, ele é um bolo que fica fofinho. Então fica aqui o nosso bolo maravilhoso da Chef Ohana. Muito obrigado pela sua participação. Agora nós vamos levar à mesa, para provar o bolo, Vamos lá? Vamos.